Chegamos na nossa última aula sobre Sócrates. Hoje vamos falar sobre a morte de Sócrates. Vamos ver ali como que se dá esse processo da morte de Sócrates. A gente encontra o julgamento de Sócrates, a morte dele, dentro lá da obra de Platão, principalmente dentro da Apologia de Platão. Se você lê o Críton, o Fédon, o Eutifron e a Apologia de Sócrates, tem ali um volume da coleção Os Pensadores que vem essas 4 obras, se eu não me engano, juntas. Você vai entender bem como que funciona esse processo aí da morte de Sócrates. Vai mostrar o julgamento dele, a maneira como ele se defendeu, como que ele argumentou, quais eram os argumentos ali contra Sócrates e por aí vai, certo? Então hoje vamos falar da morte de Sócrates, nossa última aula, se eu não me engano, 8ª aula. Deixa eu conferir aqui agora, fiquei em dúvida, 8ª ou 9ª aula sobre Sócrates? Vamos ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8ª aula aí sobre o pensamento desse autor. Então vamos lá. A influência de Sócrates exercera-se já em Atenas sobre toda uma geração quando 3 cidadãos, Meleto, Anito e Licon, o acusaram de corromper a juventude ensinando crenças contrárias à religião do Estado. Então, conforme a gente viu nas nossas aulas anteriores, a gente gravou uma aula ali falando sobre a religião de Sócrates. Nós vimos que a maneira como Sócrates concebia os deuses e as divindades é uma maneira diferente, é uma maneira inédita, uma maneira nova dentro do pensamento de Atenas. E esses 3 jovens ali acabaram acusando o Sócrates de não acreditarem, de não acreditar nos deuses oficiais da religião de Estado. Ou seja, aquelas religiões órficas, as religiões gregas, e porque Sócrates vai trazer uma outra forma de analisar a divindade. Mas conforme nós discutimos, Sócrates não nega essas divindades, mas Sócrates traz uma nova forma de ver Deus, uma nova forma de ver o divino. Então esses 3 jovens ali, provavelmente ressentidos com o ensino de Sócrates, ressentidos ali com a maneira como Sócrates fazia filosofia, resolveram acusar o Sócrates de ensinar aos jovens coisas, crenças contrárias àquilo que o Estado defendia. É como se Sócrates fosse um autor subversivo, um autor que, de certa forma, vai contra aquilo que o Estado prega. Deixa eu tomar um gole d'água que tá bem quente aqui hoje, ó. É 6 horas da manhã, que agora mais ou menos é o solzão que tá. A acusação tinha escassa consistência e teria ficado em nada se Sócrates tivesse feito qualquer concessão aos juízes. Então, conforme a gente vê lá, o Sócrates destrói na argumentação, porque essa acusação não tem consistência, é uma acusação muito fraquinha. E teria justamente ficado em nada se Sócrates se defendesse dessa acusação. Mas o que Sócrates faz é exaltar a sua maneira de fazer filosofia. Ele, de certa forma, lá, em vez de se defender, ele vai dar uma aula de filosofia, mostrar ali toda a questão do divino dentro da filosofia e toda a, digamos assim, e aquilo que é de sagrado dentro do seu método filosófico. Ele vai mostrar como a filosofia dele é importante, conforme a gente já viu também, a filosofia dele é uma missão divina, é a divindade que teria passado essa missão para Sócrates, e ele vai exaltar tudo isso dentro do julgamento e não vai, de certa forma, ele se defender. Ele se defende, mas não da maneira convencional ali, né? Ele vai justamente fazer uma apologia, uma defesa, digamos assim, da filosofia, ao invés de simplesmente atacar os argumentos desses 3 jovens ali que acusaram ele de ensinar coisas contrárias àquilo que o Estado pregava. Não quis fazer nenhuma. Sócrates não faz, então, de certa forma, nenhuma defesa, pelo menos dentro da perspectiva do Abanhanho. Porque quando você vai ler a obra, você vê que o Sócrates vai mostrar o quê? Que aqueles argumentos que os jovens trazem são argumentos muito fracos, são argumentos que não se sustentam. Mas, de certa forma, Sócrates realmente não se defende diretamente. É isso que o Abanhanho está querendo dizer. Então, o Sócrates, ele justamente vai fazer um discurso que é belíssimo, é maravilhoso. Você lê a Apologia, toda vez que eu leio a Apologia eu fico encantado ali com o discurso realizado por Sócrates, se é que foi Sócrates que disse tudo aquilo, né, e não foi uma obra de Platão, porque a gente não sabe ali se Platão justamente teria
escrito todas aquelas palavras bonitas ou foi realmente Sócrates que tivesse dito. Mas, de qualquer forma, o estilo de escrita, a literatura é belíssima. Você lê, você sente um prazer enorme por estar em contato com tão bela literatura. A maneira como Sócrates vai desenvolvendo, vai falando, como ele vai argumentando, é uma coisa muito belíssima. A Apologia ali de Platão é uma das melhores obras da história da filosofia, na minha concepção. Já li diversas obras, mas aquela é uma obra assim que eu leio, eu fico emocionado toda vez que eu vou lê-la. Então, a princípio, Sócrates não teria feito uma defesa direta da acusação, mas teria feito ali uma exaltação da filosofia. Pelo contrário, a sua defesa foi uma exaltação da tarefa educativa que havia empreendido relativamente aos atenienses. Então ele vai mostrar tudo aquilo que ele contribuiu, digamos assim, de ensino para a juventude ateniense. Ou seja, ele vai mostrar tudo aquilo que o seu ensino trouxe de positivo para a sociedade. Declarou que em caso algum abandonaria esta tarefa, a qual era chamado por uma ordem divina. Então, na verdade, ali no julgamento de Sócrates, os juízes vão pedir para que Sócrates então deixe de fazer aquilo que ele está fazendo, que incomoda tantas pessoas, pare de fazer filosofia, Sócrates. Mas ele fala que não, ele não vai abandonar a filosofia, ele não pode deixar de fazer filosofia, porque isso é uma tarefa dada pelos deuses, dado pela divindade. Então, se a divindade de Sócrates faça filosofia, examine a alma de si, examine a alma dos outros, é uma tarefa dada por Deus. E Sócrates não pode deixar de fazer essa tarefa. Se os homens pedem, Sócrates, pare de fazer filosofia, Sócrates diz, não posso parar de fazer filosofia porque essa é uma tarefa divina. Então ele não abandona a filosofia e deixa bem claro que não vai abandoná-la. Por uma pequena maioria, Sócrates foi reconhecido culpado. Então a gente percebe dentro disso, dessa obra da Apologia também, que uma pequena maioria ali teria considerado o Sócrates culpado. E é isso que deixa a gente mais indignado dentro do diálogo. Você fala assim, nossa, Sócrates se defendeu tão bem, ele arrasou, e como que ele é condenado à morte? Na verdade, isso aí é mais birra do Sócrates do que justamente uma condenação. As pessoas ali, de certa forma, pareceu que elas conheciam o jeito do Sócrates. Elas não achavam que o Sócrates fosse um cara realmente ruim, mas elas queriam ver até onde o Sócrates iria, até onde que ele vai respeitando as leis da cidade, porque a acusação de que Sócrates, de certa forma, não defendia os deuses do Estado, os deuses oficiais do Estado, não era uma coisa assim que poderia levar à morte. Muitos autores, na verdade, foram condenados por, de certa forma, ter pregado uma certa ideia de ateísmo, ou justamente foram contra os deuses do Estado, tiveram que fugir. Mas no caso de Sócrates, fica claro que não é isso que ele faz. Então, uma condenação à morte é uma pena muito pesada para aquilo que ele estava fazendo, ou seja, uma pena que era desmedida, não era equilibrada, é uma pena que não tinha nada a ver, digamos assim, tá? Sócrates podia ser condenado a qualquer outra coisa, mas a morte é uma coisa muito pesada. Mas por birra de Sócrates, ele resolve acatar essa pena. Podia ainda partir para o exílio ou propor uma pena que fosse adequada ao veredito. Então Sócrates poderia justamente ali usar o seu argumento para convencer o juiz e falar assim, não, a morte é uma coisa muito pesada para aquilo que eu estou sendo acusado, que vocês não têm nem provas praticamente. Mas Sócrates não quis argumentar e ele poderia ter pedido assim o exílio, ir embora da cidade, poderia ter pedido uma outra pena, fazer trabalho comunitário, sei lá, qualquer coisa. Mas não, ele não quis justamente ir contra aquilo que havia sido decidido. Sócrates era a favor das leis, das regras da sociedade e do Estado, e ele sempre defendeu isso nos seus ensinos, que nós não deveríamos ir contra essas regras e leis. Portanto, se o Estado condenou Sócrates à morte, ele vai ter que morrer, porque ele não pode ir contra essas leis. Isso colocaria em xeque todo aquele seu ensino. É a mesma coisa que eu falo o seguinte, você tem que obedecer à lei da cidade. Eu sempre falo para meus alunos, mas a lei da cidade diz que eu tenho que morrer. Então agora eu vou inventar um subterfúgio para falar, não, mas essa lei eu não posso obedecer. Então isso vai colocar em xeque tudo aquilo que eu já ensinei. Por quê? Porque se eu digo que eu tenho que obedecer às leis da cidade, e as leis da cidade falam que eu tenho que morrer, então eu vou morrer. Pronto, acabou e não vou ir contra isso.
Em vez disso, ainda que manifestando-se disposto a pagar uma multa de 3.000 dracmas, declarou orgulhosamente que se sentia merecedor de ser alimentado a expensas públicas no Pritaneu, como se fazia aos beneméritos da cidade. O Pritaneu era uma espécie de certa forma, ali, de um centro administrativo oficial, religioso, político que existia ali em Atenas, onde pessoas importantes, alguns magistrados, alguns políticos, viviam ali de certa forma para cuidar das coisas públicas e eram sustentados ali pela sociedade, pelos indivíduos. Então, o Sócrates acreditava que ele era merecedor de justamente ser sustentado ali por essas, digamos assim, essas despesas públicas do Pritaneu, porque o Sócrates era um cidadão benemérito da cidade. Um cidadão benemérito é aquele que faz um bem, é aquele que de certa forma contribui positivamente para a sociedade. E o Sócrates achava isso orgulhoso, ele ficava orgulhoso porque justamente Sócrates acreditava que ele estava fazendo um bem para Atenas, investigando a si e investigando os outros também. Então, o trabalho do Sócrates, a filosofia do Sócrates, era um serviço de utilidade pública, era um serviço de bem público, e Sócrates acreditava que era motivo de orgulho justamente ele ser sustentado ali por esse Pritaneu, digamos assim, porque, na verdade, o Pritaneu era um lugar onde ficavam pessoas importantes que eram sustentadas ali pelo Estado, pelo povo, e o Sócrates também estaria nessa posição, e o Sócrates é merecedor porque o Sócrates faz um bem para a sociedade. Seguiu-se, então, com mais forte maioria, a condenação à morte, que fora pedida pelos seus acusadores. Então, daí Sócrates, justamente depois de argumentar, falar, elogiar a filosofia, falar disso, falar da missão divina, as pessoas, de certa forma, ali então condenaram ele à morte, provavelmente para ver se Sócrates iria justamente seguir aquilo que o Estado ordena, aquilo que o Estado impõe. Se o Estado diz que Sócrates tem que morrer, então Sócrates vai morrer. E essa história aí, de certa forma, dele ser sustentado pelo Pritaneu, é porque, conforme a gente vai ver, Sócrates vai ficar ali praticamente um mês vivo ainda, e a cela de Sócrates era aberta. Por quê? Porque as pessoas queriam ver se Sócrates realmente iria cumprir essa pena e ser condenado à morte, ou se ele iria fugir, deixando para trás tudo aquilo que ele havia ensinado. Então as pessoas até queriam, né, que Sócrates fugisse, porque justamente fugir era dizer assim, veja, o ensino de Sócrates não vale nada, o cara defendia as leis da cidade e agora ele está fugindo, é o covarde. Então, era isso que se esperava dele, que ele fugisse, mas não, ele não foge. E ficou 30 dias ali sendo sustentado pelo Estado, né? Entre a condenação e a execução decorreram 30 dias, porque uma solenidade sagrada impedia naquele período as execuções capitais. Eu não lembro que tipo de festa, que tipo de comemoração estava tendo naquela época, mas era justamente um tipo de comemoração divina, sagrada, se eu não me engano, que era respeitado esse período, digamos assim, para não executar, para não matar as pessoas. Então as pessoas permaneciam vivas até o fim dessa procissão, dessa solenidade. Então Sócrates ainda vive 30 dias após a sua condenação. Durante este tempo, os amigos organizaram sua fuga e procuraram convencê-lo, mas recusou. Então vários amigos de Sócrates iam ali todo dia na cela dele e visitavam ele, para você ver como é que era a prisão do Sócrates. Era aberta, não tinha nem chave, não tinha cadeado, não tinha nada, não tinha nem guarda. Você ia lá, ficava conversando com Sócrates, é isso, aquilo, e os amigos dele falando, Sócrates, fuja, vamos fugir, a gente te ajuda. Sócrates tinha pessoas ali que tinham bastante dinheiro, por exemplo, ali Platão era uma pessoa de boa vida, não ia ser difícil para Platão colocar o Sócrates em outra cidade, sustentar o Sócrates. Mas não, né? O Sócrates se recusa a fugir justamente porque ele não queria ir contra a lei da cidade, ele não queria ser hipócrita. Isso aqui é um dos motivos que vai deixar o Nietzsche louco. O Nietzsche odeia o Sócrates. Essa aqui, na verdade, é a aula preferida do Nietzsche, porque é a morte do Sócrates. Quando o Sócrates morre, o Nietzsche fica feliz. E o Nietzsche vai dizer o seguinte, que essas pessoas que morrem pela verdade, eu vou colocar a verdade entre aspas aqui, são idiotas. Por quê? Porque para Nietzsche, o maior bem, o maior valor é a vida.
A vida está na frente e é superior à verdade. Por quê? Porque a vida é o valor que nós temos, que nós possuímos, devemos preservá-la, e a verdade é uma coisa que a gente não sabe se a gente tem ou não, e ele acha idiotice você arriscar sua vida por uma verdade que você nem sabe se é verdade. Então, Newton, Giordano Bruno, Galileu, Descartes, esses caras aí que arriscaram a sua vida, no caso, Giordano Bruno e Sócrates morreram mesmo, Nietzsche vai falar, esses caras aí são idiotas. Por quê? Não que ele chame de idiotas, mas só uma ideia. Porque eles estão colocando a verdade na frente da vida. E Nietzsche fala, não, a vida vem em primeiro lugar. Onde eu estava vendo uma discussão que é de Facebook. Facebook é uma coisa assim complicada, em que o rapaz estava falando assim, Nietzsche é um niilista, ele trouxe a morte de Deus para o ocidente, ele é um niilista. Não tem nada a ver, Nietzsche não é niilista, Nietzsche está dentro mais de uma perspectiva vitalista, porque ele afirma o valor da vida, o valor dessa existência, a vida como valor máximo. O niilista acredita que não existe valor por debaixo da realidade, mas Nietzsche mostra, não, o valor é a vida. Então acho que é mais ou menos essa ideia. Então Nietzsche consideraria isso totalmente uma idiotice, você morrer por uma causa, porque você não sabe se essa causa é verdadeira ou não, mas o que é verdade é a tua vida, essa é a verdade, e é justamente isso que você tem que preservar. Então Sócrates morre por uma verdade, a verdade que ele acredita, que ele acha que é a verdade verdadeira, a verdade absoluta. Os motivos desta recusa são expostos no Criton platônico. Sócrates quer dar com a sua morte um testemunho decisivo a favor do seu ensinamento. Na obra Criton também, que é uma obra que segue aquela tetralogia da Apologia de Sócrates, se eu não me engano, eu sempre confundo, é o Eutifron, Criton, o Fédon e a Apologia. Então essas obras aí, elas vão traçar ali a filosofia socrática, o pensamento socrático, e se eu não me engano termina justamente no Criton, não tenho certeza, faz tempo que eu li, e o Criton ele vai dar um discurso, o Sócrates vai dar um discurso ali sobre a imortalidade da alma, e é justamente esse período ali de 30 dias que ele vai dar as suas lições mais importantes, digamos assim. Não dá para dizer que é mais importante porque na verdade, tudo de Sócrates é importante, mas é uma lição que vai fundamentar ainda mais aquilo que ele acreditava. Vivera até então ensinando a justiça e o respeito pela lei. Não podia, com a fuga, ser injusto para com as leis da sua cidade e desmentir assim, no momento decisivo, toda a sua obra de mestre. Então foi como eu falei, toda a sua vida ele ensinou as pessoas a obedecerem às leis, respeitarem as leis e respeitarem a justiça. Imagine agora, nesse momento final, ele não respeitar a lei e a justiça, ele fugir. Todo mundo ia tirar sarro e falar assim, Sócrates é um fujão, né? Falou para respeitar a lei, agora o cara tá fugindo, né? Que hipócrita. Então isso aí iria colocar em crédito tudo aquilo que ele ensinou. Imagine dentro da história da filosofia a gente pegar aqui agora e não falar da morte de Sócrates, falar que Sócrates fugiu da condenação, não ia ser a mesma coisa. A morte de Sócrates é a cereja do bolo. Por outro lado, não temia a morte, e é isso aqui que justamente Sócrates vai ensinar lá no Criton. Sócrates encara muito bem a morte, e essa é uma coisa muito interessante, é uma coisa assim muito corajosa de Sócrates. Já dizia o filósofo francês Michel de Montaigne que filosofar é aprender a morrer. Então Sócrates justamente não temia a morte porque ele filosofou sobre isso e a morte não é um problema. Se a morte não é um problema, não tem por que ele fugir da morte. Ele fugir da cadeia, justamente para não ser condenado, é como se ele fosse covarde, é como se ele temesse a morte. Mas Sócrates não teme a morte e ele fica lá. E é isso que ele vai ensinar no Criton, que também é um diálogo belíssimo. Já falei, repito, leia as obras de Platão. Pega lá os diálogos de Platão e vai ler, que você só tem a ganhar. Ainda que não tivesse uma absoluta certeza da imortalidade da alma, nutria a esperança de uma vida depois da morte que fosse para os homens justos melhor do que para os maus. Então Sócrates talvez não tivesse certeza ali da imortalidade da alma, mas era isso que ele defendia. Ele acreditava que existia após a vida, no momento da morte, ou após a morte, pode-se dizer, né? Após a vida, após a morte, sei lá.
existia uma recompensa para aqueles que são bons e um castigo para aqueles que são maus. Porque se não fosse isso, a vida seria injusta. Imagine você sofrer, sofrer, sofrer e não ter paraíso, não ter inferno, não ter absolutamente nada. Então, se você é uma pessoa boa, se você sofre aqui na Terra, tem que ter alguma coisa para recompensar tudo aquilo que você passou. Os bons têm que ser recompensados e os maus têm que ser condenados, têm que ser, de certa forma, castigados. Então Sócrates defendia esse tipo de coisa, é por isso que Sócrates não temia a morte, porque Sócrates age conforme a divindade. Então Sócrates não tem nada a temer. Por quê? Porque ele fez aquilo que deveria ter feito. Ele exortou a filosofia, ele realizou a filosofia, ele cuidou de si, ele cuidou dos outros, e essa era a missão dele, e missão dada foi missão cumprida. Então não tem por que Sócrates temer a morte, porque Sócrates está dentro daquele conjunto de pessoas ali que são boas e provavelmente vão ter a sua recompensa. Sócrates até fala lá no finalzinho, não sei se vai comentar aqui no Abanhanha, mas já dou uma olhada, de que no momento decisivo ali da morte, Sócrates vai falar alguma coisa assim: agora chegou o meu momento, eu vou para um caminho que eu não sei se é melhor ou pior, mas só a divindade, só o divino sabe. Então, o caminho que Sócrates vai seguir ali provavelmente é muito melhor que o caminho daqueles que vão ficar. Porque as pessoas vão continuar vivas, vão continuar enfrentando a justiça, vão viver num mundo ali onde Sócrates não existe mais, e Sócrates vai estar lá no paraíso. Vou colocar paraíso assim, mas não é paraíso, porque paraíso é coisa do cristianismo. Mas ele vai estar vivendo ali uma boa vida, digamos assim, boa eternidade, sei lá. Mas a morte então não representa um medo, porque a morte traz a sua recompensa. Tinha 70 anos. Sentia que completara sua missão, que lhe permanecera fiel toda a sua vida e que devia dar-lhe ainda, com a morte, a última prova de fidelidade. Ou seja, Sócrates tinha 70 anos, completou a missão que foi dada ali pela divindade e permaneceu fiel a essa missão. Mesmo ali, a justiça falando: Sócrates, pare de fazer filosofia, ele diz: não, eu não vou parar de fazer filosofia. Se vocês quiserem me matar, vocês me matem. Por quê? Filosofia eu não paro de fazer. Isso aqui é uma missão que me foi dada por Deus. As suas últimas palavras aos discípulos foram ainda um incitamento à investigação. Então a gente sabe que a filosofia antiga grega é uma filosofia ali propensa à investigação, à pesquisa, conforme já vem falado lá desde os pré-socráticos, desde lá do Anaxímenes, desde lá do Heráclito, que a filosofia antiga é uma investigação. E Sócrates, ali no momento derradeiro, no momento da morte, ainda traz essa ideia de filosofia como investigação. Olha o que ele fala. Se tiverdes cuidados com vós próprios, qualquer coisa que façais será grata a mim, aos meus e a vós mesmos, ainda que agora não vos comprometais em nada. Mas, se pelo contrário não vos preocupardes com vós próprios e não quiserdes viver de maneira conforme aquilo que agora e no passado vos tenho dito, fazer-me agora muitas e solenes promessas não servirá de nada. Então ele diz isso lá no Fédon. Então não adianta você prometer: Sócrates, eu vou continuar com a filosofia, vou continuar com esse método, fazer um monte de promessa e não cumprir, porque isso não adianta de nada. Mas não se comprometer com Sócrates no momento final, mas assim que ele morre, fazer alguma coisa significativa é o que vale. Palavras não valem de nada. O que vale é ação. Você ir fazer, investigar, exortar as pessoas a fazer filosofia. Se as pessoas estiverem num caminho ali duvidoso, num caminho errôneo, você ir lá, investigar, conversar, você fazer o exame de si, fazer o exame dos outros e tentar justamente de certa forma, corrigir a pessoa. Então, acho que essa é a ideia. Não adianta prometer nada para o Sócrates e não cumprir. Tem que cumprir. Por mais que você não prometa, vá lá e faça. Se a Grécia Antiga foi o berço da filosofia porque, pela primeira vez, realizou a investigação autônoma, Sócrates encarnou na sua pessoa o espírito genuíno da filosofia grega, porque realizou no mais alto grau a exigência daquela investigação. Então, como vimos para muitos autores, Sócrates é o símbolo da filosofia, porque Sócrates, de certa forma, encarna na
Sua pessoa, aquele ideal da filosofia antiga, que é uma filosofia como pesquisa. Pesquisa do que é o ser, no sentido do que, o que sou eu? O que sou eu? Eu sou a minha alma. Se eu sou a minha alma, como eu faço essa investigação? E como eu realizo isso a partir dos outros? A filosofia de Sócrates não é uma filosofia isolada, como nós vimos, mas é uma filosofia que constantemente se remete aos outros. A filosofia de Sócrates é uma filosofia social, no sentido de que eu não posso fazer minha filosofia isolada dos outros, da realidade, mas eu tenho que fazer ela em conjunto, examinando os outros também, para poder me conhecer melhor. Conhecendo os outros, eu também conheço sobre mim. Então Sócrates é considerado o símbolo da filosofia, porque ele encarna esse ideal da filosofia antiga como pesquisa. No empenho de uma investigação conduzida com método rigoroso e incessantemente continuado, pôs o mais alto valor da personalidade humana, a virtude e o bem. Então essa investigação que é conduzida com um método, conforme a gente já viu, Sócrates vai dizer, Aristóteles vai dizer que Sócrates é inventor daquele método científico que vai trabalhar com a indução, que vai trabalhar com o raciocínio lógico, e é a partir disso que ele desenvolve a pesquisa. Sócrates descobre o mais alto valor e coloca esse valor como aquilo que o homem deve perseguir, e esse valor é a virtude e o bem. A virtude é o melhoramento do homem, é o melhoramento do sujeito, e o bem é aquilo que o sujeito deve perseguir. Justamente exercitando a virtude, o homem vai exercitar o bem, o homem está no caminho da verdade. Então, o Sócrates justamente consegue descobrir essas coisas a partir da investigação. Tal é, de fato, o significado daquela identificação entre virtude e a ciência, que foi conhecida tantas vezes por intelectualismo. Essa é uma crítica, de certa forma, ali ao pensamento de Sócrates, porque o Sócrates identifica a virtude com ciência, conforme a gente já viu, com ciência, não com ciência, mas com a ciência. Virtude e a ciência são coisas ali que equivalem na perspectiva de Sócrates, e essa atitude é considerada intelectualista, porque é como se a virtude fosse exercida a partir do intelecto, a partir da razão, a partir do conhecimento, a partir da ciência da virtude, a gente pode justamente executá-la. A gente só age de maneira boa, a gente só age com o bem a partir da hora que a gente conhece esse bem, conhece o bem. Então, conhecendo o bem, eu ajo bem. Se eu não conheço o bem, eu não vou conseguir agir bem. E essa é uma das críticas também de Nietzsche ao pensamento de Sócrates, porque o Nietzsche vai dizer que a virtude não pode se reduzir ao intelecto, à razão. O Nietzsche vai criticar duramente a razão nesse sentido. A razão não pode controlar a emoção ou os sentimentos, mas na verdade o sentimento e a razão são algo que a própria razão, os sentimentos, as emoções são algo que a própria razão não consegue controlar. Então ele vai inverter essa perspectiva. Enquanto para Sócrates o sentimento, de certa forma ali, a ação, ela é guiada pelo intelecto, mais tarde muitos filósofos, assim como Nietzsche, vão dizer que a razão não pode controlar esses sentimentos. Portanto, ciência e virtude são coisas bem distintas. A ciência é, para Sócrates, a investigação racionalmente conduzida, e a virtude é a forma de vida propriamente humana. Então, essa ciência é uma investigação que é conduzida pela razão, e a ciência e a virtude se identificam. Portanto, a virtude é conduzida pela razão, uma atitude intelectualista. O intelecto controla a ação. Ou será que seria a ação que controla o intelecto? É isso que, mais tarde, filósofos como Nietzsche vão trazer a ideia. Será que não é a emoção que vai dizer o que é essa razão? Foucault também vai partir dessa perspectiva. Será que não é a loucura que detém a verdade da razão? E qual é essa verdade? Que a razão não pode controlar a loucura, não pode controlar aquilo que, de certa forma, foge desse domínio do racional. A sua identidade é o significado não só da obra, como da própria personalidade de Sócrates. Então, a obra de Sócrates, a personalidade de Sócrates, a gente pode justamente sintetizar nessa relação entre ciência e virtude. Quando a gente pensa em Sócrates, podemos pensar em ciência como algo racionalmente conduzido e que vai justamente guiar a ação do homem. Então, a identidade de Sócrates, a gente pode pensar dessa maneira: uma razão que controla a
ação, uma ciência que se identifica com a virtude. Então é isso. Terminamos ali as nossas aulas sobre Sócrates. Foram 8 aulas sobre o pensamento socrático. Como vocês podem perceber, eu havia gravado um curso da História da Filosofia anterior, e esse curso da História da Filosofia anterior, de maneira geral, ele é menor que essas aulas que eu estou gravando agora, porque agora, como eu estou fazendo a leitura, eu trago mais informações. Porque antes, na verdade, eu tinha que usar a memória, né? Eu tinha que lembrar, tem que falar isso, falar aquilo, falar aquilo. Agora não, fazendo a leitura eu consigo me guiar melhor, e daí eu tenho mais ideias ali para tratar também. Fazer a leitura acho que é mais interessante, porque você também pode ler essa obra do Nicolas Banhanho, tirar suas conclusões e vir aí e trocar uma ideia comigo, certo? Terminamos aí de Sócrates, a aula de Sócrates. Agora a gente vai falar na próxima aula sobre as escolas socráticas. Vamos falar sobre alguns autores e daí vamos entrar no pensamento de Platão. Então é isso. Um grande abraço, nos vemos aí no próximo encontro. Se está gostando das aulas, dá aquela curtida que me ajuda, me motiva a continuar gravando vídeos. Peço desculpas às vezes pela demora em gravar vídeos, é porque eu trabalho bastante, tenho bastante coisa para fazer e às vezes não dá tempo de gravar, porque dá muito trabalho gravar uma aula, porque eu gravo a aula, daqui a pouco eu tenho que editar, tenho que fazer um monte de coisa. Isso vai mais tempo ainda, certo? Um grande abraço, nos vemos no próximo encontro.